Então, pessoal, prazer tê-los aqui comigo. Oficina de Português, patrocinado pela Informe Soluções, que fica em Bauru, na Antônio Alves, 1477. Dê uma olhadinha nos nossos vídeos lá no YouTube também, porque tem muita coisa interessante. Então, como eu disse para vocês, nós vamos tratar desse tema que muitas vezes é espinhoso para algumas pessoas. Mas é um tema que vocês vão perceber que é muito simples e a gente, de uma maneira bem didática, vai procurar explicar a vocês todas as diferenças dos 4 porquezinhos que nós usamos aí na língua portuguesa. Tá certo? Então, vamos lá. Força, foco e fé. E vamos buscar aí um conhecimento que nos é tão importante. Para a redação, para o nosso saber, enfim. Vem comigo que você não vai se perder não. Vem com o professor Mattioli, tá bom? Olha só, nós vamos começar falando do primeiro porquê. O primeiro porquê é esse aqui, ó. É um porquê separado. Puxa, professor Mattioli, por que isso acontece? Por que esse porquê ele está o por e o que? É porque esse porquê aqui a gente usa para pergunta, gente. Então, eu digo assim para você: por que ele veio hoje? Eu estou indagando o motivo pelo qual ele veio. Perceba então que eu posso substituir esse porquê pelo qual. Por qual motivo você veio? Por qual motivo ele veio? Então, este porquezinho da pergunta, da indagação, tem que ser separado. Certo? Ah, mas ele sempre virá no começo da frase, professor Mattioli. Nem sempre, gente. Porque você pode dizer o seguinte: ele veio por qual motivo? Né? Então, você está tendo esse por qual motivo, esse porquê no meio da frase, mas mesmo assim ele continua separado, porque ele indica uma indagação. Você quer saber por qual motivo, pela qual, pelos quais? Você é uma pessoa curiosa, então você vai usar o porquê separado. Tá certo? Então, você que é casado, você que é casada, pense o seguinte: por que você chegou tão tarde? Você quer saber, né? Eu também ia querer saber. Todo mundo quer saber. Então, é a curiosidade que vai fazer com que nós tenhamos o porquê separado. Temos um exemplozinho aqui que vai ficar no PDF da nossa aula. Então você pode ir lá, você vai ver o exemplo, tá certo? E se porventura você tiver alguma dúvida e quiser postar, na medida do possível, eu responderei a vocês. Tudo bem? Certo? Matamos o primeiro porquê. Vamos ao segundo? Chegamos ao segundo porquê. Ah, professor Mattioli, mas aí você começa a me confundir. Estava tão bacana aquela história de indagação, porquezinho separado. Não podia ser assim? Em inglês você tem because e why. E não é de Minas o why, hein? É why mesmo. Bom, aqui na língua portuguesa nós somos um pouquinho mais criteriosos. Então a gente tem essas outras formas de usar o porquê. Mas vem comigo, não se perde não. Vamos lá. Este porquê aqui, ele está juntinho porque ele tem uma outra função. Ele tem uma função de causa. É uma espécie de justificativa. Entende? Vamos pensar lá que eu cheguei tarde na minha casa e a minha esposa, mais que rápido, falou assim: por que você chegou tarde? Ou por que separado? E aí eu digo: meu bem, porque eu estava trabalhando. Perceba, este porquê, ele não é um porquê de indagação. Eu não estou indagando nada. Eu estou me justificando a ela. Eu estou explicando a ela o motivo pelo qual eu cheguei mais tarde em casa. Então ele não tem esse viés, esse cunho de indagação. Ele tem um cunho de causa, de justificação. Então, se você está se justificando, se você não está perguntando, o porquezinho está junto. Olha só. Indagação, justificativa, porquê junto. Temos um exemplozinho aqui, que você vai poder conferir no nosso materialzinho em PDF.
Olha, já foram 2. Tá vendo como é simples? Sem medo, sem estresse. Vamos ao próximo. Ah, não, professor, você está de brincadeira. Teve o porquê separado, tem o porquê junto, e agora o porquê separado está com esse acento circunflexo? Pois é, minha gente. Tem isso também. Mas esse aqui, olha só. O primeiro que nós falamos está relacionado à indagação. O segundo que está juntinho, justificativa, causa. Esse aqui eu sei que vocês adoram. Eu também. Se a gente pode facilitar a vida, por que não, né? Que não pode transformar isso numa muleta. Mas tem um macetinho. Esse porquezinho aqui, quando ele está com acento circunflexo, é porque ele vai estar no final da frase ou junto a alguma pontuação. Seja um ponto final, uma exclamação, um ponto de interrogação. Então, o que acontece? A minha mulher lá, ela pode ser mais brava ainda e falar o seguinte para mim: Ei, Marcelo, você chegou tarde por quê? E olha o ponto final aqui. Certo? A indagação é a indagação da braveza. E aí, para você não se confundir com aquele outro porque é separado, mas sem o acento, você pensa que aquele lá está soltinho. Não tem pontuação, não está no final da frase. Opa, teve pontuação, final de frase, pontuação, acentinho. Final de frase, pontuação, acentinho. Acentozinho, na verdade. Isso. Bom, vamos lá. Já foram 3, hein? Você já está ficando craque. Ó, aqui o exemplo. Vamos para o último. Por quê? Meu Deus do céu, professor, mas é porque separado, é porque junto sem acento, porque sem... Agora tinha acento. Esse aí tem acento também, meu Deus do céu. Tem. Mas esse aqui tem um outro macete. Olha que bacana. Para você não se confundir também. Esse porquê aqui, eu chamo do porquê que é alguém. Você está louco, professor? Meu Deus do céu, por que é alguém? Gente, esse porquê aqui, ele está com acento junto, porque é o que nós chamamos na língua de um porquê substantivado. Ah, meu pai do céu! Não, calma, olha só. Ele é substantivado porque ele é definido, ele é singularizado. Você quer ver? Ó, minha esposa aparecendo outra vez. Eu amo minha esposa demais, viu? Mas ela me ajuda muito. Inclusive aqui na aula, né? Olha só, esse porquê é o seguinte. Imagina que ela vire para mim e diga o seguinte: eu quero saber o porquê do senhor ter chegado tarde. E agora eu falei um porquê do interior. Mas eu posso falar porquê também. É o seguinte. Perceba que ela falou o porquê. Então ele não é qualquer porquê. Ele é aquele porquê. Nossa, ele é um porquê que é quase uma pessoa, quase um indivíduo. Por quê? Ele vai vir precedido do que a gente chama, e vamos ter uma aula para falar sobre isso, sobre artigo, que a gente chama de determinante também na língua portuguesa, mas para que você saiba, ele vai vir definido por alguma coisa, no caso por um determinante. Então, ele pode vir definido por um artigo, ou, por exemplo, ele pode vir definido por um pronome, aquele, porquê. Então ele vai estar definido, ele vai estar singularizado, ele não tem viés de indagação, ele não tem viés de justificativa, de causa, ele não está junto do ponto, nem no final da frase. Ele é um substantivo, porque ele está definido por um determinante. Tá? Então, o, que é um artigo, por exemplo, o porquê. Um porquê. Concorda que se eu falar o porquê, é aquele porquê. Ele não é qualquer porquê. Se eu falar um porquê, é aquele um porquê. Logo, todas as vezes que ele estiver substantivado, ele virá junto e com acento. Eu espero realmente ter elucidado as maiores dúvidas que vocês têm aí a respeito do uso dos porquês. Certo? E assim, o que eu posso dar de dica?
treinem, façam exercícios, entrem na internet, busquem por exercícios, né? E vão tentando preencher lá os porquês. Em uma outra aula, numa outra situação, eu vou trazer uma aula só para exercícios, para que a gente possa treinar isso que nós aprendemos. Mas agora é importante que você reveja, visualize o nosso PDF, para que você possa realmente fazer com que essa matéria se internalize em você. Mas não tem erro não. Vocês viram que os porquês são tranquilos. Espero vocês na nossa próxima aula aqui no Oficina de Português, que nós vamos continuar falando sobre expressões conflituosas aí que causam muitas dúvidas. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.